Hoje a igreja celebra a vida de São Barnabé apóstolo e nos presenteia com essa leitura de Atos 11, onde descreve um pouco da personalidade deste homem, Barnabé, que, segundo as Sagradas Escrituras, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Essas três características a Sagrada Escritura traz para nós. Da bondade, e a bondade, nós sabemos que a bondade evangélica não é um rostinho bonitinho, não, a bondade evangélica é a capacidade de se sacrificar pelo bem do outro, pelo conhecimento de Deus na vida do outro, que é a maior bondade que eu posso fazer para uma pessoa é levar ela ao encontro com Deus. Muito mais do que dar um alimento, muito mais do que dar uma roupa no frio, muito mais do que uma necessidade física, é a necessidade da alma. Quando o ser humano, quando o homem, ele tem a capacidade de se esforçar para levar Cristo até o outro. E às vezes isso exige muita paciência, muito sofrimento, muita perseverança. Então, a Sagrada Escritura elogia ele como um homem bom, cheio do Espírito Santo. Então, um homem que agia no Espírito e não na carne. Quando a Sagrada Escritura chama ele de cheio do Espírito Santo, pode ter certeza que aqui está embutindo um homem de uma vida de oração régia, de uma disciplina, de uma busca. Não é uma alegoria, não é um sentimentalismo, não, é uma busca diária, constante e fiel à presença do Espírito, à presença de Deus, uma vida sobrenatural, que fez com que este homem recebesse esse elogio. E finaliza dizendo que, além de ser bom, cheio do Espírito Santo, era um homem de fé. E o bonito é saber que a fé, ela não para num estágio. Ontem a gente teve a nossa formação aqui, assistindo uma aula. Nós aprendíamos, que a esperança, o amor, eles podem ali ser o mesmo durante toda a sua vida. Então eu posso cuidar de uma pessoa doente, com a mesma caridade, fazer as mesmas coisas durante 10, 15, 20 anos ali, acordar, dar banho na pessoa, dar comida, limpar. Agora a fé, ela sempre vai exigindo um passo a mais. Por isso que o prêmio da fé é ter mais fé. Por isso que quando você vai olhando os homens das Sagradas Escrituras, você vai vendo que cada vez Deus vai pedindo algo a mais. Olhamos para a vida de Moisés, por exemplo, que é aquele que caminha sobre o mar ali, e o mar se abre, O tanto de passo que Deus foi dando para que Moisés fosse ali vivendo a sua fé, ultrapassando o seu limite. Então que nesse dia São Barnabé possa interceder para que a nossa fé ela seja aumentada. E aquilo que Deus for pedindo de passos na fé, o medo, a covardia, não nos aprisione, não nos segure. E olha como que na vida de São Barnabé, a visão pelas almas, a sede pelas almas, era algo tão encarnado dentro dele, que a gente vê aqui o detalhe, que São Barnabé ele vai até Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado Saulo, leva-o a Antioquia. Para quê? Para trabalharem junto na evangelização. Saulo, que tinha toda uma apreensão, um olhar de julgamento de todos ali. Mas Barnabé abre as portas para ele da cidade de Antioquia, da paróquia, da comunidade. E ali eles ficam evangelizando, trabalhando, se santificando. E olha que bonito que a Sagrada Escritura diz. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. A instrução, o ensino das Sagradas Escrituras, o ensino daquilo que é certo, o ensino da doutrina, o ensino da verdade,
a instrução. Quantos hoje estão perdidos, estão cegos, não conhecem a Deus, não conhecem os seus ensinamentos, porque não tem ninguém ali disposto e disponível a formar, a anunciar, a evangelizar. Quantas pessoas com dons, quantas pessoas capacitadas, e talvez você me escuta, meu irmão, você é uma dessas, que Deus chama, que Deus convida, que talvez alguns Barnabés foram ao teu encontro te chamando, abrindo porta, e você no seu fechamento, você no seu medo, na sua covardia, na sua falta de disposição para buscar ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. E quando eu digo cheia do Espírito Santo, eu coloco aqui a vida de oração, eu coloco aqui a vida do estudo. Então o que me impede de anunciar muitas vezes não é a falta de oportunidade, mas é a incapacidade. Eu não conheço. Então uma pessoa que não tem uma vida de estudo, uma vida de oração, a capacidade de argumentar, de falar, se esgota muito fácil, porque não conhece a Sagrada Escritura, não lê um livro espiritual, não se forma igual a pessoa que diz que eu tenho contato com algumas pessoas da missão, pregadores e fundadores e lideranças, sacerdotes. A pessoa fala, mas eu não tenho muito conteúdo, não tenho muito o que falar de Nossa Senhora, a Sagrada Escritura fala tão pouca coisa dela. Meu irmão, se você estudar, você vê algum livro de santo que fala sobre a Virgem Maria, algum sermão de santos, você vai ver o tanto de coisa que tem para falar da Imaculada. Agora, se você ficar só na Sagrada Escritura, naquilo que é claro, porque eu particularmente conheço mais de 100 passagens que falam de Nossa Senhora escondida na Bíblia. Agora, se você ficar só no Evangelho, naquilo que é o cântico dela, naquilo que ela está aos pés da cruz, nas bodas de Caná, você vai falar, tem pouca coisa. Mas se você se aprofundar, você vai ver aquilo que o Padre Jonas escreveu, Maria, mulher do Gênesis ao Apocalipse. E é mesmo, do Gênesis ao Apocalipse, passando por todos os livros da Sagrada Escritura, existem passagens escondidas que nos revelam a grandeza da Imaculada. Então o ser humano hoje que ele é instruído à burrice, ele é instruído à ignorância, a ficar passando horas vendo vídeos curtos, formando o seu intelecto, o seu estudo em vídeos, e não se aprofundar, e não ir para águas mais profundas no conhecimento, na instrução, na formação humana, espiritual, teológica, sagrada. São Barnabé, para nós, é um exemplo de humildade, de amor à obra, de amor à igreja, daquilo que João Batista dizia, João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua. Então, quantas pessoas nos impedem de evangelizar hoje, de ir em movimentos, por ciúmes, meu irmão? Porque você vai buscar um argumento, não, a pessoa tem ligação com a igreja, ela tem carta de padre, mas a pirraça, os ciúmes, o medo das pessoas se depararem com outro carisma e se encantarem com aquele carisma, faz com que eu persiga, com que eu feche a porta. Aonde deveria a postura ser ao contrário. Você pega a Canção Nova, por exemplo, a Canção Nova desde os seus primórdios ali, a Canção Nova vai trazendo outros carismas para evangelizar. É um Padre Léo, é um Padre Roberto da Toca de Assis, é um Padre Paulo Ricardo, é um Frei Gilson, pessoas de ordens religiosas, de carismas diferentes, mas que sempre ali a Canção Nova viu ali algo a edificar, não só o seu povo, mas o Brasil, e sempre sem medo de perder o seu nome, dava ao povo e continua dando essa união pela evangelização. Então você pega um Padre Paulo, um homem mais conservador, um ministério mais conservador, há um Frei Gilson que é mais aberto ali aos carismas, aos dons, um Dom Falcão, um Dom Adair,
que eles vão trazendo e vão dando ali ao povo o conhecimento, a instrução. Então, aí você pega outros movimentos que se fecham, né, com uma casa cercada ali, alguns outros dons e carismas, e vão perdendo a graça, vão perdendo ali tanta graça que Deus podia fazer pela unidade, pela união de carismas. Que Nossa Senhora nos dê o olhar de São Barnabé, de bondade, de fidelidade e de amor à igreja.